Fala, conectados, tudo bem? Professor Derosso aqui na área e hoje nós vamos ver progressão geométrica. E a gente vai perceber que a progressão geométrica é bem similar à progressão aritmética. Tudo bem? Vamos comigo? Mas antes, roda a vinheta! Fala, conectados, tudo bem? Vamos estudar então hoje progressão geométrica. Olha só, a progressão geométrica, ela é bem similar à progressão aritmética. Tudo bem? Só que lá na progressão aritmética está relacionado com a soma de uma constante. Aqui na progressão geométrica, nós vamos ver que vai estar relacionada com a multiplicação de uma constante. Lá na progressão aritmética, a razão é a letra R. Aqui na progressão geométrica, a razão vai ser a letra Q de quociente. Tudo bem? Olha só o exemplinho que eu coloquei aqui, ó. O 2 que multiplica por 2 dá 4, que multiplica por 2, que dá 8, tá vendo a multiplicação? Que multiplicada por 2 dá 16, por 2 é 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, e aí segue a nossa sequência. Tudo bem? Olha só, meus amigos, vamos definir o que é uma progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência de termos aonde a partir do segundo é o anterior vezes uma razão. Dá para repetir, professor? Dá. Progressão geométrica é uma sequência de termos aonde a partir do segundo é o anterior vezes uma razão, que aqui é a letra Q. Professor, como que eu encontro a razão de uma progressão geométrica? Basta você pegar qualquer termo da nossa sequência e dividir pelo anterior. Olha só, nesse caso aqui, ó, nós pegamos o A2 e vamos dividir pelo anterior, que é o A1. Quem que é o A2? É o 4. Quem que é o A1? É 2. E 4 dividido por 2 é 2. Tudo bem? Está encontrada a razão. Lembrem, a razão basta pegar qualquer termo da progressão geométrica e dividir pelo termo anterior. Tudo bem? Olha só, o lugar é o primeiro, segundo, terceiro e 4 termos até o N termos, porque pode ter infinitos termos. E o lugar que cada termo assume? O primeiro termo, né, o lugar 1 vai ser o A1. O segundo lugarzinho lá vai ser o A2, o A3, o A4, o A5, até o nosso último termo da nossa progressão, que se chama AN, porque a gente não conhece o N, então o AN é o último termo. Tudo bem? Vamos agora descobrir como que é o termo geral de uma progressão geométrica. Vem cá, vem comigo. Olha só, o A1 é o próprio A1, não tem o que fazer, ó. A1 é igual ao A1. Quem que é o A2, professor? Lembra pela definição? É o anterior vezes uma razão Q. Tudo bem? Foi definido quem é o A1 e quem é o A2. Quem é o A3, professor? Quem que vai ser o A3? Vai ser o anterior A2 vezes Q, que é a razão. Mas já foi definido quem é o A2. Então vamos pegar o A2 da de cima e substituir aqui na de baixo. Vai ficar como então, professor? O A3 vai ser o A2, que é o A1 vezes Q, multiplicado por esse Q. Olha lá da matemática básica, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então eu vou ficar com A1, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Olha só, definimos quem é o A3. Quem é o A3, professor? É o A1 vezes Q ao quadrado. Tudo bem?
Olha só, vamos fazer mais um. Quem vai ser o A4? Vai ser o A3, que multiplica uma razão. Quem que é o A3, professor? Acabamos de calcular, está aqui, está aqui. O A3 vai ser o A1 vezes Q, vezes esse Q que já estava aqui. Então, vai ser o A1 vezes o Q ao cubo. Tudo bem? O A4 vai ser o A1 vezes Q ao cubo. E assim a gente vai calculando todos os termos da nossa progressão geométrica até chegar aqui no AN. Quem que é o AN, professor? Vai ser o A1 que multiplica Q. E agora, quem é o expoente aqui do Q, professor? Olha só, PA e PG são sequências que a gente pode observar uma certa lógica. Olha só. Quem que é o A2 aqui? Ó? O A2 vai ser o A1 que multiplica Q e o expoente do Q é 1. Ou seja, um número a menos que o 2. Quem que vai ser o A3? Ó, vai ser o A1, A3. Quem que vai ser? Vai ser o A1 Q ao quadrado. Aqui era 3, aqui é 2. Um número menor que o 3. Quem que vai ser o A4? Ó, o A4 vai ser o A1 que multiplica Q ao cubo. Sempre o expoente do Q vai ser 1 a menos do que o termo que eu estou procurando. Quem que vai ser, então, professor, o expoente do Q do nosso AN? Ora, o AN, o termo anterior, vai ser quem? Vai ser N menos 1. Olha o que nós acabamos de encontrar aqui, meus conectados. O famoso termo geral da progressão geométrica, tudo bem? O termo geral da progressão geométrica é o primeiro termo que multiplica Q elevado a N menos 1. Professor, um termo da progressão geométrica está sempre relacionado com o A1? Não, senhores. Lembra que a gente calculou e fez uma relação lá na progressão aritmética? Aqui também tem uma certa coerência e um joguinho com os expoentes. Para quê? Para que eu relacione um termo qualquer da minha progressão em termos de um outro qualquer. Não precisa ser só em cima do A1. Vamos ver um exemplo? Vamos, professor, vamos ver um exemplo. Olhem só aqui, ó. Quem que vai ser o A6? Eu posso relacionar o A6 com o A4. Não precisa ser com o A1. Mas o que eu faço agora, professor? Olha só, o meu A6, eu não estou relacionando com o A4, e esse A4 vai ter que ser multiplicado por uma razão Q. Agora, olhem só, percebam aqui na sequência. Eu não estou aqui no A, eu quero ó, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Eu quero relacionar o A6 com o A4, que é o 16. Ora, olha só, o que eu tenho que fazer para chegar do 16 até o 64? Eu tenho que multiplicar por uma razão e depois multiplicar por outra razão. Ou seja, eu tenho que multiplicar por razão vezes razão ao quadrado. Olha só o joguinho dos expoentes. O A6 vai ser o A4 que multiplica Q ao quadrado. Qual que é o jogo dos expoentes, professor? Olha aqui, 2 mais 4 dá 6. Tudo bem? Mais um exemplinho aqui, ó. Vamos relacionar o A5 com o A2. Ora, o A5 vai ser o A2 que multiplica Q com um certo expoente. Quem é, professor? Opa,
5. Eu já tenho 2, agora eu tenho que, para chegar no 5, tem que ter o número 3. Então, olhe lá. 3 mais 2 dá o nosso A5. Tudo bem até aí? Alguém deve estar se perguntando, mas professor, você fez aqui o A6 em relação ao A4, e o A6 é maior que o A4. Depois você fez o A5 em relação ao A2, o A5 é o maior que o A2. Eu posso fazer o contrário, relacionar um termo menor em função de um termo maior? Posso, olha só. Quem que vai ser agora, eu quero relacionar o meu A2 com o meu A7, ó. Percebo que o A2 agora é menor que o A7. Sim. E agora, professor, como que vai ficar o expoente? Agora é o contrário. Lembra que a gente somava lá e tinha que dar quem está aqui na frente? Agora é o contrário, eu tenho que subtrair. O expoente do que vai ser negativo. Porque lembra, expoente negativo eu inverto a fração. Em vez de estar multiplicando por aquela razão, eu vou estar dividindo. Então, o 2, eu tenho 2 e tenho 7 do outro lado. 7, para chegar no 2, eu tenho que subtrair 5. Então, olha só, 7 menos 5 vai dar o nosso 2 que estava ali na frente. Tudo bem, meus amigos? Rapidinho, ó. Estou apagando aqui, quer dar um print aí na tela? 1, 2, 3, tudo bem? Agora vamos lá e vamos ver os últimos 2 assuntos, que é o termo médio de uma progressão geométrica. E aqui a única diferença é que lá na progressão aritmética nós tínhamos só uma fórmula para calcular a soma de todos os termos de uma progressão aritmética. Aqui na progressão geométrica nós vamos ter 2 fórmulas da soma dos termos de uma progressão geométrica. Uma fórmula para calcular a soma de uma progressão geométrica finita, que tem fim, o nosso exemplo ali em cima, e temos também uma fórmula para calcular a soma dos termos de uma progressão infinita. E o professor Derosso aqui vai mostrar uma jogadinha fácil para a gente diferenciar uma fórmula da outra. Tudo bem, meus amigos? Lembrando que, se vocês estiverem percebendo, a progressão aritmética e a progressão geométrica têm quase as mesmas relações. Só que lá na progressão aritmética envolve soma e aqui envolve multiplicação. Tudo bem? Vou repetir a nossa progressão geométrica, aonde o A1 é 2, depois vem 4, depois vem 8, depois vem 16, depois vem 32, depois 64 e por fim 128. Tudo bem? Olhem só, essa aqui é uma progressão geométrica aonde os números de termos é um número ímpar. Eu tenho 7 termos nessa progressão geométrica. E lembrem, quando eu tenho um número ímpar, nós vamos ter lá no meio um termo central. E nesse caso, o termo central é o 16. Agora, olhem só uma das propriedades da progressão geométrica. Olha só, vamos lá comigo. O produto dos termos equidistantes. Professor, já esqueci o que é equidistantes. Equidistantes é onde eu tenho uma mesma medida para cá, uma mesma distância para cá e uma mesma distância para cá. Então, olhem só. Esse aqui é o primeiro termo da nossa progressão. E os 128 é o último termo da nossa progressão.
Olha só, 2 vezes 128 é quanto, professor? 512, tudo bem? Sim ou não? Sim, agora aqui, 4 vezes 64 vezes 64, também, olha só, 128 vezes 4, 200, 500, 200, vamos acertar aqui, 256. Repetindo, 2 vezes 128 é 256. Tudo bem? Corrigindo ali, agora aqui, ó, 4 vezes 64 também dá 256. E agora, professor, o produto dos termos equidistantes vizinhos ao 16, o 8 vezes 32 também dá 256. Então, repetindo aqui, meus conectados, numa progressão geométrica, o produto dos termos equidistantes é sempre o mesmo, tudo bem? O produto dos termos equidistantes de uma progressão aritmética é uma constante. Tudo bem até aí? Professor, como que eu encontro o termo médio, o termo central de uma progressão geométrica? De duas maneiras. A primeira, o termo médio vai ser quem, professor? Vai ser a raiz quadrada do produto dos extremos. Nossa, professor, como assim? O termo médio de uma progressão geométrica de termos ímpares de elementos vai ser a raiz quadrada do produto dos extremos. Professor, tem que ser dos extremos? Não, lembra? Nós temos aqui uma constante. Mas se você decorar que é o primeiro, a raiz quadrada do primeiro vezes o último, não tem problema. Tudo bem? Olhem só agora aqui uma curiosidade. O termo médio de uma progressão geométrica pode ser calculado pela divisão de quem, professor? De quem? Do produto de todos os termos ímpares dividido pelo produto de todos os termos pares. Tudo bem? Dá para repetir? Dá. O termo médio também pode ser calculado pelo produto dos termos ímpares dividido pelo produto dos termos pares. Não entendi, professor. Olha só. Esse não é o A1 ímpar, A3 ímpar, A5 ímpar, A7 ímpar. Então é só multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse, que dá o produto dos termos ímpares. Dividido por quem, professor? Pelo produto desse com esse e com esse. Quando eu fizer a divisão, essa divisão, quem que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar o termo médio, que é o 16. Tudo bem? Agora, olha só. Nós vamos ter duas progressões geométricas. Nós podemos ter uma progressão geométrica finita e uma progressão geométrica infinita. E aí que os vestibulares adoram cobrar, os concursos adoram cobrar, que é a soma dos N termos de uma PG. Por quê, professor? Porque tem duas fórmulas e isso complica os alunos. Olha só, vamos trabalhar aqui, ó, uma PG finita, tem fim. E eu tenho também uma PG infinita.
E nós vamos ver agora como vocês vão montar a fórmula da soma da PG, das duas. Olha só que dica bacana aqui do canal dos Conectados. A primeira, vocês vão fazer sempre a primeira fórmula, que é da PG finita. Como que é, professor? A soma da PG finita vai ser o primeiro termo que multiplica Q menos 1. Olha só que legal. Vamos lá, meus amigos, ó. A soma dos N termos de uma PG finita, vocês vão montar assim. A soma da PG finita vai ser o A1 que multiplica Q menos 1. E vamos dividir tudo isso de novo por Q menos 1. Agora vem o detalhe. O primeiro Q de cima tem o expoente N. Tudo bem? A1 que multiplica Q menos 1 dividido por Q menos 1. No Q de cima, a gente coloca um expoente N. Fácil ou não? Sim, professor. Consegui acompanhar. Agora, olha só, como que eu faço, professor, agora, para descobrir a fórmula de uma PG infinita. Olha o detalhe, vem para cá, olha. Eu vou pegar a soma de uma PG infinita. Olha só, vai ser assim. Pega o A1, ignora isso aqui e inverte o denominador. Vai ficar 1 menos Q. Repete aí, professor. A soma de uma PG infinita, você pega o A1, ignora o que está depois e divide invertendo os termos do nosso denominador. Tudo bem? Vai ficar o A1 que divide o 1 menos Q. Tudo bem, meus conectados? A gente acabou de ver algumas propriedades, algumas fórmulas e a construção de uma progressão geométrica. Se você gostou, ativa o sininho para você receber sempre as novas notificações das nossas aulas. Não esquece, deixa o seu like. Se você está vendo esse vídeo agora, inscreva-se no canal se não for inscrito. E olha só, compartilhe para a gente disseminar a matemática e ter cada vez mais muitos conectados. Até a próxima, meus amigos.